Glória a Deus, é com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e alimento para nossas almas. Abra sua Bíblia, texto de Mateus, capítulo 25. É um texto empolgante, um texto que nos provoca a imaginação, um texto que pode despertar um certo terror em muitas pessoas, se não todas. Mateus 25, versos 31 a 46. Vamos fazer essa leitura, os irmãos acompanhem com bastante atenção, os queridos que participam deste culto por meio da transmissão, estejam aí acompanhando com muita atenção em seus lares, o que a palavra do Senhor diz para mim, para você, para nós, para a igreja do Senhor nesta manhã. Mateus 25, versos 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar, irmãos? Pai, graças te damos pela tua palavra, que ilumina os nossos olhos, que ilumina os nossos caminhos. Graças te damos pela tua palavra que não falha. Graças te damos pela tua palavra que não volta vazia. E nesta manhã, diante desta palavra profética, nós queremos nos curvar ante a tua soberania e majestade. Queremos clamar a tua misericórdia sobre o teu povo. Queremos clamar a tua misericórdia sobre os nossos familiares. Queremos clamar a tua misericórdia sobre aqueles que estão ao nosso redor. E queremos pedir ao Senhor, diante de palavra tão séria, diante de palavra, ó Pai, que nos faz tremer, nós queremos pedir ao Senhor: desperta o que dorme,
Aviva a tua obra, ó Senhor, desperta a igreja do Senhor, para que possamos cumprir o propósito do Senhor na terra, para que possamos semear a tua palavra e sermos, ó Pai, sal e luz neste mundo, sermos luzeiros da tua luz neste mundo. Nós oramos e pedimos ao Senhor a tua graça e misericórdia sobre nós, crendo e esperando este dia profetizado, a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tremeu? Balançou? Se não, nós precisamos tremer. Nós precisamos balançar. Porque esta passagem que nós vamos examinar hoje faz parte da galeria das profecias escatológicas. Escatologia diz respeito da doutrina das últimas coisas. O que vai acontecer nos últimos dias e no último dia. Então essa palavra faz parte dessas profecias escatológicas. Sobre o que vai acontecer nos últimos dias e o que vai acontecer no último dia. E Jesus anuncia as últimas coisas que estão por acontecer. Nós percebemos que a partir de uma pergunta que os seus discípulos fazem a ele, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, quando ele anuncia, lá em Mateus 24, a destruição do templo. Ele anuncia que o templo de Jerusalém seria destruído. Imagina a cena, Jesus está em Jerusalém com os discípulos, e os discípulos na presença do grande arquiteto, sem meio saber o que fazer, estão mostrando para Jesus a grande construção do templo, estão mostrando as maravilhas daquele templo. Aí Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra, e aquilo causa um espanto nos discípulos. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, eles se aproximam de Jesus e dizem-nos, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Quando o templo será destruído? Quais são os sinais que devemos perceber que será o dia do juízo, o dia final? E a partir de Mateus 24, verso 3, Jesus começa a expor, a explicar àqueles discípulos os sinais, a profecia que se cumpriria, a volta de Jesus, ou seja, a parousia de Jesus é anunciada por Ele mesmo. E essa parousia, ou seja, vinda de Jesus, é precedida pelo princípio das dores, que nós vimos em cultos anteriores. O princípio das dores são sinais que precedem a volta de Cristo. Surgimento de falsos profetas, falsos cristos, e ele começa a narrar esses sinais que vão preceder a sua volta. A grande tribulação, e aí o juízo final, o grande julgamento. E Jesus propõe algumas parábolas para exortar os seus discípulos a respeito da necessidade urgente de vigilância. E aí Jesus propõe a parábola da figueira e a parábola das 10 virgens. Parábolas que nos exortam e nos advertem quanto à necessidade urgente de discernirmos os sinais do tempo e estarmos em contínua vigilância. Você está discernindo os sinais do tempo? Você está em contínua vigilância, atento ao que se passa ao seu redor, não se deixando enganar por falsos mestres, falsos cristos? Eram sinais que ele anunciou e que já estamos vivenciando, já estamos discernindo, e precisamos manter vigilância. E essas parábolas tiveram esse propósito, despertar a atenção dos discípulos quanto ao discernimento dos sinais e quanto à vigilância. A volta de Jesus é iminente, não podemos nos acomodar e achar que temos tempo à nossa disposição. Não podemos nos acomodar e achar que temos tempo para nos preparar. Precisamos discernir os sinais do tempo e estar vigilantes a respeito de tudo o que se passa ao nosso redor. Porque o tempo para estarmos prontos é hoje. O tempo é hoje, não é amanhã. É hoje, é o tempo para estarmos prontos. Ele também cita
e expõe duas parábolas que trazem e nos exortam quanto à necessidade urgente de permanecermos zelosos para com o reino de Deus e uns para com os outros, e fiéis no serviço a Cristo. Ele expõe assim a parábola do servo bom e do servo mau, e a parábola dos talentos. Parábolas que nos exortam a esse zelo para com as coisas de Deus, para com o próximo, e a disposição que devemos ter em servir ao Senhor até que Ele venha. Se no Antigo Testamento o reino de Deus se expandia pela espada do povo de Deus, no Novo Testamento o reino de Deus se expande também pela espada, mas pela espada do Espírito, pela proclamação do Evangelho de Cristo. O Senhor Deus confiou a cada um de nós dons espirituais, talentos, para a edificação mútua da igreja e para a propagação de seu reino, através do Evangelho. Devemos servi-lo nesse período de espera, com dignidade, compromisso com Deus, amor ao próximo. Não podemos nunca pensar que somos inúteis ou insignificantes no reino de Cristo, porque Deus deu a cada um capacitações para servir e servi-lo. E a omissão e a negligência no reino do Senhor não serão toleradas. É o que mostra essas duas parábolas. Omissão e negligência no reino de Cristo não serão toleradas. Após essas parábolas, Jesus declara então a sua profecia quanto ao dia do grande julgamento, aqui dos versos 31 a 46. Embora Jesus se utilize de uma metáfora, ovelhas e cabritos, este texto, esta palavra, se refere a uma palavra profética. A uma palavra profética que não pode ser reduzido a apenas uma parábola. Não pode ser entendido como uma parábola, pois se trata de fatos que estão para se cumprir. Fatos que estão para se cumprir. E no verso 31 o Senhor declara: quando vier o Filho do Homem. Toda a história da humanidade, meu querido e minha querida, vai se convergir em um único momento, a vinda do Filho do Homem. Toda a história da redenção, toda a história da humanidade, tudo que nós conhecemos, tudo que nós somos, vai se convergir a este único momento, a vinda do Filho do Homem. Nenhuma pista específica nos é fornecida pelo próprio Senhor Jesus quanto ao tempo exato de sua vinda. Perceba, meus queridos, que a função desses sinais que ele cita nos versos anteriores, que eu citei por alto, a função desses sinais catastróficos que precedem a vinda do Filho do Homem, servem apenas para confirmar que ele virá, e não fornecer uma agenda com data e hora marcadas, de quando isto ocorrerá. Quando ele estiver por vir, ele virá. E os sinais já estão acontecendo, já estão sendo promulgados, já estão sendo estabelecidos, e nós precisamos discerni-los, mas ele virá para julgar. A coroa da vitória estará em sua cabeça, a foice em sua mão. Ele virá para reunir os povos dos quatro cantos da terra, e todos se reunirão diante dele. E nesta palavra profética e definitiva, encontramos dois grupos de pessoas, ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Duas sentenças eternas: vinde, apartai-vos. Dois destinos eternos: céu, inferno. Comportamentos motivados por um coração transformado e que vão evidenciar de que grupo de pessoas você está. Nós encontramos tudo isso nesta palavra profética. Então se assentará no trono da sua glória. Aquele que veio na calada da noite, no recolhimento do seio familiar. Jesus, quando nasceu, veio na calada da noite, no seio de sua família, de forma simples, nasceu em uma manjedoura. Mas, em sua segunda vinda,
em sua volta, e será uma volta visível a todo o olho, uma volta gloriosa, uma volta recheada de clamor, de poder e glória. Todas as miríades celestiais estarão ao seu lado, ao seu redor. Todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Parousia de Cristo é exatamente isso, a vinda visível e em poder e glória. Isto é a parousia de Cristo. Jesus Cristo voltará, não como um sacerdote ou como profeta, mas como o grande rei que Ele é. Ele estabelecerá o seu trono. Jesus estabelece o seu trono e vem agora para julgar sobre a lei que Ele mesmo, como Senhor soberano, estabeleceu desde a fundação do mundo. A lei que Ele mesmo estabeleceu desde a fundação do mundo. Verso 32 nos diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Miríades celestiais estarão com Jesus, e esses anjos, essas miríades celestiais, é que irão recolher dos quatro cantos do mundo todos aqueles que estarão na presença do grande rei. Todos os mortos de todas as épocas ressuscitarão e estarão na presença do grande rei. Com que propósito? Para que todos sejam julgados. Para que todos ouçam a sentença do grande rei. Nós encontramos aqui no verso 33 um verso chocante e que deve nos causar um certo tremor, ou um grande tremor. Nós vemos aqui no verso 33 que o próprio rei separará famílias e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Perceba aqui que as pessoas serão separadas segundo sua natureza, para ouvirem uma sentença eterna pronunciada por esse grande rei. Famílias serão divididas, pessoas serão afastadas umas das outras, segundo a natureza de cada uma. A filhinha do papai estará separada do papai, o filhinho da mamãe estará separado da mamãe, o marido da esposa e a esposa do marido, cada um separado segundo a sua natureza. Aquele que foi desprezado por muitos, enquanto pastor das ovelhas, agora estabelece sua vontade soberana como grande rei. E não haverá espaço para argumentação, não haverá espaço para recursos a serem avaliados. Segundas chances, desculpas, é dia de juízo, é dia de condenação. E o grande rei vai declarar a sua sentença. Era pastor, agora não é mais. Porque o rei é quem declara a sua sentença. A oportunidade de pertencer a esse sumo pastor acabou. Não tem mais chance de pertencer ao pastor Jesus. Agora é o rei Jesus que declara a sentença. Não há mais oportunidades. Meus queridos irmãos, duas sentenças e dois destinos eternos são declarados. E nós, Igreja do Senhor, estamos diante de um desafio evangelístico. Pense aí, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Quem são as pessoas que você mais ama nesta caminhada terrena, que você mais respeita? Um dia, elas estarão diante do grande rei e serão separadas segundo a natureza de cada uma. E ouvirão duas sentenças e dois destinos eternos. Serão declarados. Versos 34, 41 e 46 traz para nós esta palavra profética do que vai acontecer no último dia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do meu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E verso 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos,
para a vida eterna. Duas sentenças: vinde, apartai-vos. Dois destinos: céu, inferno. Quem são os benditos e quem são os malditos? Duas naturezas. Diante de Deus só existem dois tipos de pessoas: aqueles que são benditos e aqueles que são malditos. Não tem outro tipo de pessoa. Aqueles que são benditos e aqueles que não são. Aqueles que nasceram de novo, daqueles que permanecem mortos em seus delitos e pecados. Meus irmãos, diante de Deus, todo mundo já estava julgado e condenado ao castigo eterno. Nós, nessa era da graça, estamos aqui proclamando o evangelho da salvação para aqueles que forem tocados pelo Espírito de Deus através do anúncio do evangelho de Deus, que é poder para salvar todo aquele que vier a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estes são os benditos. Todo aquele que vem a crer e se submete ao senhorio de Jesus Cristo em suas vidas. Estes são os nascidos de novo. São os benditos de meu Pai. Todo aquele que o rejeita, todo aquele que despreza o evangelho da salvação, estes são os que continuam mortos em seus delitos e pecados. Estes é o que ouvirão essa sentença terrível: apartai-vos de mim. Misericórdia ouvir uma coisa dessa, não é? Apartai-vos de mim, malditos. Pensou na pessoa mais importante na sua vida? Pensou nos seus familiares? Pensou nos seus colegas de trabalho, nos seus amigos, nas pessoas ao redor? Eles possivelmente ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos. O desafio da igreja é anunciar o evangelho da salvação enquanto há tempo, porque neste dia não haverá mais oportunidade. Nesse dia é dia de sentença, e o grande rei julgará e determinará o destino eterno de todas as pessoas, sem exceção. Não há caminho alternativo, não tem como fugir deste dia. Todos serão recolhidos, sem exceção. Aqueles que nasceram na época de Adão e Eva, daqueles que estão nascendo e morrendo no mesmo dia do juízo. Todos se estarão diante do grande rei, sem exceção. Mas o fato é, para o povo de Deus, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que creram na mensagem do evangelho, para aqueles que renderam suas vidas a Jesus Cristo hoje, agora, para estes, esse grande rei continua sendo o grande pastor. E este grande rei nos colocará do seu lado direito. As ovelhas à direita. Direita é lugar de honra, assim como o Senhor esteve ao lado do Pai, à destra do Pai. Neste dia nós estaremos à destra do grande rei. Nós estaremos à sua direita. Não existem caminhos alternativos. E esta palavra, se não nos causa medo e pânico por causa da certeza da salvação, precisa nos causar sentimento de urgência em prol do outro. O fulano, o beltrano precisa ouvir o anúncio do evangelho. Precisa ouvir a palavra da salvação. Você tem clamado ao Senhor pelos seus familiares, por aquelas pessoas que você convive. Você tem clamado: Senhor, tem misericórdia, quebranta o coração, abra os olhos. Você tem sido uma testemunha viva do amor e da misericórdia de Deus para com todos que estão ao seu redor? O dia é hoje, não é amanhã, porque no dia do juízo não haverá mais tempo para testemunho, não haverá mais tempo para proclamar o evangelho. É dia de sentença. Qual tem sido a nossa resposta ao chamado do Senhor Jesus em relação à sua seara, em relação ao trabalho que a igreja tem para se desenvolver nesta terra? Qual tem sido a nossa resposta, o nosso envolvimento, o nosso comprometimento? Pensemos nisso.
porque este dia profetizado vai acontecer e todos nós prestaremos contas de nossa caminhada terrena. Se possivelmente houver alguém que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida aqui, neste meio, ou estiver nos assistindo, ou vier nos assistir, qual tem sido a sua resposta ao chamado deste grande pastor hoje? Qual tem sido a sua resposta ao chamado do Evangelho? A palavra de Deus diz com toda clareza: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual tem sido a sua resposta ao chamado do Evangelho? Você que ainda não profetizou a sua fé, não professou a sua fé em Jesus Cristo. Você que ainda não passou pelo batismo, você que ainda não está na igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor, qual tem sido a sua atitude? O que você tem esperado para corresponder ao chamado do Evangelho? O tempo é hoje, o tempo é agora. O amanhã pertence a Deus. No grupo dos que vão ouvir, vinde ou apartai-vos, nós precisamos nos perguntar qual tem sido o meu relacionamento com Jesus. Tanto os que estão à direita quanto os que estão à esquerda precisam se perguntar hoje: qual tem sido o meu relacionamento? Como tem sido o meu relacionamento com Cristo, com a sua palavra? Será que temos deixado de lado, será que temos ignorado as necessidades e a vontade do Senhor para dar atenção somente às nossas necessidades e vontades? Será que temos servido mais ao pecado do que buscado santificação em nossas vidas? Nós precisamos nos perguntar e precisamos reagir diante essa profecia. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, precisamos sair daqui de uma forma diferente. Porque Mateus 13:40 diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Tempo de reflexão, igreja, é hoje, é agora. E essa reflexão precisa nos mover a atitudes distintas de um filho de Deus, de uma ovelha de Cristo. Tempo de reflexão para aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo é hoje, é agora. Qual tem sido a sua resposta ao Evangelho? Deixa para depois. Deixa para amanhã, ou eu não curto esse negócio de igreja. Neste dia profetizado, não haverá espaço para mais nada, apenas para ouvir: vinde, apartai-vos. Nesse texto profetizado por Jesus, nós também encontramos comportamentos motivados por um coração transformado. Comportamento estes que vão evidenciar de que grupo de pessoas você faz parte. Atitudes que evidenciam de que grupo você faz parte, ovelhas ou cabritos. Mas essas atitudes descritas por Jesus não são atitudes superficiais, são atitudes motivadas por um coração transformado, por uma pessoa que nasceu de novo. Ou seja, atitudes que se espera de um nascido de novo, de uma ovelha de Cristo, daquele que ouve a voz do pastor e obedece à voz do pastor. Veja o verso 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Presta atenção, meus irmãos. Esse texto muitas vezes é muito distorcido para desviar a igreja do foco da igreja. E até mesmo para abrir caminhos alternativos para a salvação. O ensino de Jesus é prático e é centrado no significado de vivermos como seus discípulos.
O Senhor nos exorta a que pratiquemos atos de justiça, bondade, misericórdia, como aqueles atos que Ele mesmo praticou em sua primeira vinda, quando esteve na terra. Os ensinamentos de Cristo estabelecem para mim e para você um modelo que deve ser vivido, o modelo do reino de Cristo, que deve ser vivido na terra. E esse modelo inclui uma forte ênfase na nossa maneira de servir a Deus e servir ao próximo. Na forma como devemos nos relacionar uns com os outros. Perceba aqui que servir aos outros, cuidar das necessidades dos outros, elevar e edificar os outros, é uma forma de servir a Deus. É uma forma de servir ao Rei. Perceba essa verdade nessa palavra profética. O que essas atitudes representam? Essas atitudes que são citadas nos versos 35 e são repetidas posteriormente. Comer, dar de beber, hospedar, vestir, visitar, ver, dar assistência. O que essas atitudes representam? Representam a compaixão, o envolvimento, o se importar com o próximo, com o outro, o de notar o outro, de se envolver e se relacionar. Mas, presta atenção nisso aqui, esses versículos não são um chamado ao assistencialismo, não são. Não são um chamado à caridade por si mesma, não são. Mas é um chamado à comunhão, à mutualidade, a valorizar e fortalecer o outro. Em que meio é de se esperar que tais comportamentos sejam perceptíveis e sempre abundantes? Em que meio? Em que lugar? No meio do povo de Deus. Esse é o principal lugar para se perceber tais comportamentos e para se esperar tais comportamentos no meio do povo de Deus. Olha o que diz Gálatas 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A caridade é algo que somos exortados a fazer. Dar assistência ao outro somos exortados a fazer, como na parábola do bom samaritano. Mas, principalmente aos da família da fé. Não podemos ser indiferentes, alheios em relação ao meu irmão em Cristo. Dá uma olhada ao seu redor. Está vendo essa pessoa? Foi comprada por um alto preço. Por isso o rei exige. Tudo o que você fez a ele, a mim você fez. Tudo o que você deixou de fazer a ele, a mim você deixou de fazer, porque é meu. É minha propriedade, é o meu filho, comprado com o meu sangue. Percebeu? Não é um mero assistencialismo, não é uma chamada superficial à caridade, aos desesperados desse mundo, aos necessitados desse mundo. Devemos ser caridosos, devemos dar assistência a todos, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E o próprio Senhor Jesus deixa muito claro, no verso 40, não é? A um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele está colocando a relação de irmãos a esses pequeninos irmãos. Não é qualquer pessoa. Os pequeninos irmãos. Veja o que diz o verso 40 e 45. Jesus está se referindo à família da fé, aos irmãos. Esses não são todos. São os benditos de meu Pai. São aqueles que nasceram de novo. Olha Lucas 8:20. Jesus ensinando esta verdade. Quem são a família da fé? Quem são os irmãos? Lucas 8:20 e 21. E lhe comunicaram. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Aí Jesus responde, ele porém lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Estes são minha mãe e meus irmãos. Estes são a minha família. Aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Não é qualquer pessoa. Então, quando ele fala no verso 40 e no 45,
A mim o fizestes, ele se refere aos seus. Por isso, meus irmãos, a relação, o nosso relacionamento mútuo é de extrema importância. E esse texto está ressaltando esta lição que é de extrema importância para nós, Igreja do Senhor. O mundo em que nós vivemos é um mundo de individualismo, um mundo de muita indiferença, um mundo de egoísmo e exploração. E esse tipo de comportamento, muitas vezes, tem contaminado a igreja muito mais que o Covid. Nós temos sido contaminados muito mais pelo egoísmo, pelo individualismo, por práticas de indiferença uns para com os outros, do que o próprio Covid contamina. E daí muitos crentes vivem suas vidas muito ocupados consigo mesmos, muito ocupados com as suas próprias necessidades e problemas. Ah, o meu problema é maior do que o do outro. Ah, eu tenho muito para fazer na minha vida. Muito preocupados consigo mesmos. O fato é, a palavra de Deus não dá ao cristão nenhuma possibilidade de viver alheio, indiferente ou distante dos irmãos da fé. Distante dos irmãos da fé. Pelo contrário, nós somos constantemente exortados a vivermos como ovelhas e não como cabritos. Cabrito, quando dá junto, eles ficam dando cabeçada um no outro, até se ferirem. Ovelha, quando dá junto, fica se esfregando. Fica ali, agarradinho uma na outra. Não existe para nós nenhuma opção ou brecha na palavra de Deus que nos permita vivermos o Evangelho apenas de uma forma, na dimensão contemplativa, ou individualista ou egoísta. Não existe nenhum espaço na palavra de Deus para esse tipo de comportamento. Somos fortemente exortados, encorajados e provocados a vivermos uma comunhão atuante, sacrificial e edificante. Essa comunhão tem que ser expressa em atos claros, práticos e concretos, pois esta é uma marca fundamental daquele que verdadeiramente é um filho de Deus, uma ovelha do Senhor. 1 João 3:10 e 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. Não tem como dizer que amamos uns aos outros, mantendo distância, indiferentes, alheios, afastados, por uma igreja virtual, apenas assistindo à distância. É necessário nos envolvermos, nos importarmos, estarmos próximos, estender a mão, trazer o suporte, trazer o fortalecimento, edificar o outro e sermos edificados pelo outro. Eu quero ressaltar 4 verdades que você não pode esquecer, que nós não podemos esquecer. Jesus está voltando, essa é a primeira verdade que está bem clara nesse texto. Jesus está voltando. Segunda verdade que está muito clara nessa palavra profética, temos um trabalho de extrema importância a desempenhar em relação ao mundo. Essa verdade está implícita. Nós temos um trabalho a desempenhar enquanto igreja, até a volta de Cristo. Ele expôs parábolas que nos exortam a esse serviço contínuo, zeloso e dedicado. Terceira verdade, irmãos, a forma como nos relacionamos com a família da fé diz muito mais a respeito de nós mesmos do que a respeito do outro. A forma como nos relacionamos uns com os outros diz a respeito de quem nós somos. E quarta verdade, haverá um grande julgamento que definirá o destino eterno de cada pessoa. Não esqueça essas 4 verdades. E elas precisam mexer com a gente, precisam mexer com o nosso estilo de vida, precisam nos provocar ao movimento em prol do reino de Cristo, em prol dos da fé, em prol do reino do Senhor. Precisa nos provocar a esse movimento.
E nós precisamos, queridos, refletir sobre essa verdade. Concluindo assim essa exposição, na humanidade, há apenas dois grupos de pessoas: os salvos e os perdidos, as ovelhas e os cabritos, os que estarão com Cristo no Monte Sião e aqueles que serão atormentados dia e noite no castigo eterno, aqueles que reinarão eternamente com Cristo e aqueles que estarão atormentados para sempre. Só existem esses dois tipos de pessoas. Não há caminhos alternativos ou brecha na lei de Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Qual é a sua resposta ao Evangelho de Cristo? Como estamos aguardando este dia profetizado pelo Senhor? O certo é que ele acontecerá. O certo é que ouviremos uma sentença. O certo é que teremos um destino eterno estabelecido. O certo é que nossas atitudes vão evidenciar se de fato somos ovelhas ou cabritos. Que eu e você, que nós possamos refletir nesta mensagem que nos alerta quanto ao último dia, enquanto há tempo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar.